Oi, oi, eu sou a Kathleen e hoje a gente vai conversar sobre geometria molecular e a teoria de Vésper. Vamos tentar entender como essa teoria influencia na geometria molecular? Sabe-se então que os pares eletrônicos da camada de valência de um átomo tendem a se orientar de maneira que sua energia total seja mínima. Isso significa que eles ficam tão próximos quanto possível do núcleo e, ao mesmo tempo, ficam o mais afastados possível entre si, a fim de minimizar essas repulsões intereletrônicas. Vamos relembrar alguns conceitos importantes para entender um pouquinho melhor isso? Um deles é a regra do octeto, que diz que em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. A gente já sabe que alguns elementos fogem um pouco dessa regra, como o berílio, o boro e o alumínio. Porém, a gente vai focar nos casos mais comuns para compreender melhor essa teoria. Outro ponto importante é a estrutura de Lewis, que é a representação gráfica que mostra a distribuição dos elétrons de valência de uma molécula ou íon, destacando as ligações covalentes e os pares de elétrons livres. Primeiro, a gente pode representar os elétrons em formas de bolinha, né, ao redor dos elementos, como no caso de hidrogênio, que tem apenas um elétron que está demonstrado como bolinha preta e o outro elétron, que está no outro lado, representado como bolinha preta. Já os elétrons vermelhos, eles representam os elétrons do oxigênio. Desta forma, quando a gente traz para a representação de Lewis, nessa primeira imagem, a gente traz o traço representando a ligação covalente, ou seja, o compartilhamento de um par de elétrons, e aqui do outro lado, o compartilhamento de mais um par de elétrons. Sobrando, nesse caso, dois pares de elétrons livres para o oxigênios, que são representados como duas bolinhas acima do elemento. Dessa forma, a gente consegue observar que a molécula fica mais estabilizada quando os pares de elétrons se concentram em apenas um local, que seja mais afastado das ligações, né, com o outro elemento, no caso o hidrogênio. Dessa forma, a gente tem dois fatores principais que vão afetar a geometria, sendo um deles os pares de elétrons isolados, pois eles ocupam mais espaço e acabam comprimindo os ângulos de ligações, e outro fator é o tamanho e eletronegatividade desses elementos. Então, cada átomo vai representar uma influência na força de repulsão e distribuição espacial. A gente vai olhar um pouquinho esse caso pelo Molview. Se vocês quiserem, podem acessar através do QR Code para acompanhar com a gente também. Nesse Molview, a gente vai conseguir observar a teoria de Vésper, que é a teoria dos pares eletrônicos da camada de valência. Ou seja, é a teoria que vai descrever a geometria molecular das moléculas, né? Baseada na ideia de que os pares de elétrons da camada de valência de um átomo central em uma molécula se repulsam e tendem a se distribuir para maximizar a distância entre eles, né? E minimizar essa repulsão. E também afirma, né, que os pares eletrônicos ao redor, né, do átomo central se distribuem para maximizar a distância entre si, criando uma geometria molecular característica. Dessa forma, a gente tem alguns tipos principais de geometrias, que é a linear, a angular, trigonal planar, tetraédrica, bipirâmide trigonal e octaédrica. Vamos observar alguns exemplos deles no Molview? Então, aqui, a gente consegue observar ela de modo linear, né? Apresentando os 180 graus. Porém, quando a gente olha para o 3D, a gente consegue enxergar ela de uma forma angular. Isso porque ele traz os pares de elétrons livres. Então, ele tende a afastar os hidrogênios, né? Para que fique uma repulsão menor no átomo central. Dessa forma, a gente vê que a molécula não tem mais 180 graus, e sim 60 graus, né? Então, isso se deve aos pares de elétrons livres. Outro caso que a gente tem aqui é o do O2. Então, o O2, a gente tem ele num formato linear nos dois casos. Por quê? Porque a gente tem uma ligação dupla. Então, essa ligação dupla implica que aqui tem dois pares de elétrons sendo compartilhado e aqui mais dois pares de elétrons sendo compartilhado. Então, todos os elétrons, né, envolvidos na ligação estão nessa ligação e não tem um local, né, com maior eletronegatividade. Outro caso que a gente pode ver aqui é o trigonal planar. Vamos ver? Então, nesse caso, a gente consegue observar que as duas geometrias possuem o mesmo número de elementos. Porém, a geometria do SO3
será uma geometria trigonal, onde ela vai apresentar, né, os 3 pontos aqui e com um ângulo de 120 graus. Já nesse caso da amônia, a gente tem presente aqui os pares de elétrons livres, né, que vão indicar que essa geometria seja piramidal e não trigonal, como o elemento acima. Dessa forma, a gente tem que a influência das propriedades, de acordo com a geometria, vai impactar no ponto de fusão, no ponto de ebulição, na solubilidade, na reatividade e mecanismo de reação, em algumas propriedades ópticas, no estado físico, na polaridade da molécula e nas forças intermoleculares. Com isso, a gente conclui que a geometria molecular, ela determina a estabilidade molecular ao minimizar as repulsões entre pares de elétrons, garantindo uma estrutura mais estável. Modelos como a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência ajudam a prever essas geometrias. E a gente também entendeu que essas pequenas variações da geometria podem impactar muito nas propriedades como polaridade, ponto de fusão, ebulição, solubilidade, reatividade e muito mais.